A gente vai falar mais sobre São Sebastião, onde essas medidas restritivas vão ser mantidas, né? A gente, na semana passada, falou sobre essa possibilidade e hoje a gente insiste aqui falando sobre como essas barreiras terão de ser mantidas na entrada de São Sebastião. Na linha conosco, a partir de agora, está o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sheila. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que acompanham a Band News. É um prazer estar aqui. Obrigada por nos atender. Prefeito, a gente viu todas as imagens, a gente falava aqui sobre os casos de blitz realizadas na capital paulista, mas a gente viu todas as imagens do que aconteceu no litoral de São Paulo, com muita gente que decidiu, a despeito de todos os números, de todas as informações, decidiu sim seguir em direção ao litoral. A gente sabe que há aquelas pessoas que têm suas casas, que iriam para lá de toda forma e tal, mas tinha muita gente e aquelas barreiras sanitárias foram montadas exatamente para fazer uma triagem na entrada do município. Quais foram os resultados dessas barreiras formadas e até quando essa medida deve ser mantida? Bom, as barreiras foram uma forma de que nós encontramos para poder restringir o acesso, não só as barreiras, mas também a restrição da taxa de ocupação dos hotéis, restrição dos acessos, todas as praias tiveram os acessos reduzidos, apenas uma entrada ficou liberada, e com isso a gente tentou evitar aí o excesso de pessoas numa cidade pequena que já está com o sistema de saúde à beira do colapso. As barreiras sanitárias funcionaram muito bem, foram realizadas as testagens do Covid-19 e nós encontramos 28 pessoas contaminadas. As pessoas foram orientadas a retornarem para suas casas e buscarem o tratamento médico necessário. O que mais impressionou foi a insistência das pessoas no sentido de locação de residências. Esse hoje é o maior problema que nós temos aqui em São Sebastião e acredito que seja um problema comum nas cidades litorâneas. As residências elas estão sendo locadas, o número de pessoas passa a ser totalmente imprevisível, o número de pessoas dentro dessas residências, e isso acaba provocando festas e aglomerações. O que nós temos em paralelo é o aumento de ocorrências registradas de perturbação ao sossego em função dessas festas e também as atividades que, obviamente, não são democráticas quando as pessoas saem dessas residências rumo à praia, as praias com os acessos fechados, e as pessoas começaram a quebrar esses acessos. Portanto, é importantíssimo que a gente tenha a conscientização. As barreiras aconteceram no decorrer do fim de semana e hoje, novamente, voltam a acontecer, dessa vez na divisa São Sebastião-Caraguatatuba, pegando o eixo, o fluxo de pessoas que vêm aí da região do Vale do Paraíba, sentido São Sebastião, e as testagens voltam a acontecer nas barreiras sanitárias, ou seja, todos os veículos que não tiverem placas de São Sebastião serão parados e as pessoas serão testadas. Com isso, a gente visa controlar o excesso de pessoas no nosso município. Prefeito, mesmo com o fechamento das praias, com as barreiras montadas, né, o que se viu foi muita gente aglomerada. Os supermercados, por exemplo, ficaram superlotados, os tapumes colocados ali na orla foram destruídos. Nosso ouvinte, Marques da Silva, diz que os moradores, ele é um deles, estão muito assustados com a quantidade de turistas que chegaram à cidade somente nesse fim de semana. Vamos ouvir aqui o que disse o Marques da Silva. A praia está cheia, as areias da praia, Maresias, Botucanga, Camburi, Praia da Bahia, todas as praias estão todas movimentadas. As pessoas só pensam em si, só pensam em vir desfrutar das praias. Eu não sei se eles têm como depois procurar um médico em São Paulo, porque que aqui nossos hospitais estão todos lotados, a gente não tem mais para onde pedir socorro, e é isso. Pois é, prefeito. E aí, alguma medida adicional para evitar isso, além do que já foi feito nesse fim de semana, dessas barreiras, algo a mais que possa ser feito? Bom, nós decretamos também a proibição de utilização das áreas comuns, das áreas de lazer dos condomínios, com multas que podem chegar até R$14 mil. As praias do litoral norte são praias famosas, praias que acabam induzindo ao turismo e, obviamente, isso gera aí 70% da riqueza dos municípios. Portanto, o turismo é uma indústria importante. Mas, nesse momento, nós temos que entender que as praias devam ser fechadas porque a saúde está à beira do colapso. Nós colocamos todas as equipes da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, os agentes de vigilância sanitária, posturas em todas as praias. Nós conseguimos reduzir e muito as aglomerações, pouquíssimos casos foram registrados
E a exemplo do Max, outros moradores, outras pessoas que estão no município já há mais de um ano, que são os chamados veranistas da pandemia, ou seja, optaram por morar aqui na cidade de São Sebastião, nos auxiliaram e muito, mandando as denúncias, fotos, vídeos, e com isso o trabalho da Guarda Civil foi otimizado. Mas uma coisa é fato, com esse mega feriado na capital e na grande São Paulo, o litoral, principalmente a cidade de São Sebastião, ficou lotada. E nós temos mais de 100 quilômetros de orlas para fiscalizar, o que é muito difícil. Mas nós fizemos e vamos continuar fazendo, principalmente nesse momento em que a pandemia se torna mais grave, mais rápida e mais letal. Na fala do nosso ouvinte, né, Marques da Silva, ele fala, não sei se as pessoas têm condições de buscar um médico em São Paulo, mas aqui nossos hospitais estão lotados, e foi o que o senhor relatou também na última vez em que nós conversamos, há cerca de 10 dias, um pouco antes do anúncio, né, desse feriado, da decretação do feriado. E o senhor falava também da iminência de falta de medicamentos de intubação, enfim, uma série de problemas aí dados pela superlotação dos hospitais. Qual é a situação nesse momento? Bom, nesse momento nós temos 7 pessoas entubadas, mas não achem que é um número pequeno, pelo contrário, é o nosso limite. A gente não consegue entubar mais pessoas, ou seja, nós teríamos a capacidade de ter 20 pessoas na UTI, na unidade de terapia intensiva, com a ventilação mecânica, ou seja, entubados, e a nossa capacidade é apenas de 7, por conta da quantidade de insumos disponíveis, os insumos necessários à sedação, que são os bloqueadores neuromusculares, os sedativos, que permitem a intubação dos pacientes. O paciente, você, quando vai inserir o tubo, vai colocar a ventilação mecânica, tem que colocar ele em coma induzido. E nós não temos mais medicamentos. Então, o número de intubados é 7, mas o número de transferências, Gabriela, é altíssimo, 18. Por uma cidade pequena como a nossa, transferir 18 pessoas entubadas, tendo ainda 7, você imagina que seriam 25, ou seja, a capacidade de 20, nós teremos ocupando aí cerca de 120% da UTI, se essas pessoas tivessem ficado na cidade de São Sebastião. E um detalhe que preocupa ainda mais nesse momento é o fato do Hospital Regional do Litoral Norte não ter mais vagas. Portanto, o último paciente a ter sido transferido já foi lá para a cidade de São José dos Campos, que fica no Vale do Paraíba, a mais de 100 quilômetros de distância do nosso município. Portanto, a situação vai se agravando. Nós tomamos uma medida para que as pessoas despertem também a consciência, que é polêmica, mas que vai apontar um caminho do atendimento hospitalar. Agora, no Hospital de Clínicas da Costa Sul, que é um apêndice do Hospital Central, nós criamos 2 filas, a fila do morador e a fila do turista. O turista, quando chega sábado e domingo, lota as nossas unidades buscando atendimento em função dos primeiros sintomas. E eles precisam se conscientizar. Nós, não hipótese alguma, nós vamos selecionar o atendimento, nós vamos deixar claro que o morador passará a ter prioridade e o turista precisa entender que não é o momento de frequentar as praias. Nós vivemos do turismo, sem dúvida nenhuma, mas é o momento de ficar em casa. Então, nós estamos aí cada dia com medidas mais restritivas e também trabalhando a conscientização dos visitantes e dos moradores, que nesse momento têm auxiliado e muito o poder público. Não é fácil estar no papel de prefeito com medidas restritivas, mas nós precisamos vencer essa pandemia. Prefeito, por fim, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas o senhor falava dos veranistas da pandemia e, se eu não me engano, na última vez em que conversamos, o senhor falava de um crescimento da população em São Sebastião de 90 mil para 160 mil pessoas desde o início da pandemia, de gente que foi viver no litoral, fazer home office no litoral. Isso a gente consegue dimensionar nos hospitais quantas pessoas que estão ocupando as vagas são, de fato, moradores de São Sebastião e quantas são pessoas que estão ali ocasionalmente? Olha, o grande número, para que a gente possa enxergar bem essa nova realidade, é o número de óbitos. A cidade tem 92 óbitos nesse 1 ano de pandemia. Desses 92, 19 são de turistas, são pessoas que não moram, são chamados não residentes, não moram em São Sebastião. Nós tivemos um caso, para você ter ideia, de uma família inteira de Guarulhos, que estava se hospedando no bairro de Bariqueçaba. De repente a mãe internou, o pai internou, os filhos internaram e, por fim, todos vieram a óbito.
Então, esse cenário novo em que as pessoas tomaram a decisão de procurar cidades menores ou com a sensação de que a praia iria salvar a vida deles, ou o campo iria salvar a vida deles, é uma sensação equivocada, porque os hospitais não aumentaram conforme o número de habitantes. Você imagina esse salto de 90 para 160 mil permanentes. São pessoas que estão na cidade de forma permanente. Chega um feriado prolongado, um mega feriado, esse número salta para 200, 250 mil pessoas. E a capacidade de atendimento do comércio local, ela também está exaurida. Aí nós vemos as cenas dos mercados, padarias, quitandas, adegas totalmente lotados em finais de semana em que o sol prevalece. Então, a preocupação nossa é com o morador, agora com o novo morador, o morador da pandemia, e, claro, na sequência, com o turista que superlota e procura as nossas unidades, principalmente nos finais de semana. E, por fim, registrar que as unidades que atendem observação e emergência, que é o centro e a região sul, o bairro do Boiçucanga, atendendo praias famosas, Maresias, Juqueí e outras, já estão com os leitos totalmente ocupados. Portanto, não é só UTI, é a entrada também do PS respiratório, do PA respiratório, que já estão lotados. Certo, o prefeito de São Sebastião conversando conosco, mais uma vez, eu agradeço aqui a entrevista, Felipe Augusto, obrigada, prefeito, um bom dia. Obrigado, um bom dia, que Deus os abençoe.